Gente, vamos fazer um protesto e vamos fazer esse vídeo chegar ao professor Luiz. Chegou. Ai, Ana, protesto do quê? Protesto para nós estudantes termos mais finais de semana. Ai, Ana, para que mais estudantes tem que ter 2 dias de folgas mesmo? Sério, isso. Ficamos 5 dias estudando para no final nós termos só 2 dias de folga? Então, Brasil, vamos fazer esse vídeo chegar ao professor Luiz. Foi isso, beijos da Ana. A Ana tá corretíssima, tá? Inclusive eu não posso dar nome de escolas aqui, mas já tem escola que trabalha no 4x3, tá? E é isso. Acabou a escala 6x1 pro trabalhador brasileiro? Tem que acabar a escala 5x2 nas escolas também. Acho muito válido colocar a sextinha como dia de folga. Sexta, sábado e domingo. Ainda assim você vai ter mais dias na escola do que descansando. Você vai ter 4 dias na escola para 3 de descanso. Já é mais do que suficiente. Aliás, esse negócio de ficar atolando essa molecada de conteúdo não serve para nada. Porque só prejudica o aprendizado e a necessidade de refletir e formar um pensamento crítico sobre o conteúdo que está aprendendo. Arrasou, arrasou, arrasou. Quando eu falo pro professor que não entendi o enunciado e ele só lê de novo achando que eu vou entender se ele lê. Direção das pessoas. Muito. Gente, diva, tá? É muita falta de consideração. Aliás, tá cheio de professor que a aula se resume a passar texto na lousa e ainda obrigar vocês a copiar. Vocês sabem que ninguém é obrigado a copiar texto de lousa, né? Primeiro que o texto já tá pronto. Então você deveria receber uma cópia desse texto e fazer uma leitura junto com a turma para todo mundo entender, debater e fazer uma reflexão crítica. Se você tem facilidade em aprender a matéria copiando, você copia. Senão você não precisa fazer isso. Eu passei anos na faculdade e nunca abri o caderno para copiar nada. Só fazia os meus esqueminhas de anotações dos pontos principais para depois eu lembrar e fazer o estudo e pegar os textos de referência. Mas esse negócio de ficar copiando da lousa é horrível. E aí você pega e não entende o enunciado da pergunta, o professor vai lá e lê o enunciado para você. Isso vai ajudar no quê? Em nada, né, gente? Porque não é que você não sabe ler. Você tá com dificuldade de entender e compreender aquele conteúdo que provavelmente você só copiou da lousa. Por isso que eu falo, esse negócio de ficar atolando vocês de conteúdo e só copia, é muito prejudicial e não ajuda em nada o aprendizado de vocês. Enfim, mano, eu sou fã da Manu, tá? A Manu, a Ju, a Beca do Beco, mano, as meninas arrasam aqui nas redes sociais criticando escola. É poucas, os melhores memes do TikTok, mano, não tem como. Eu, dando bom dia pro professor, depois de ter desejado que caísse um meteoro na cabeça dele. Aí eu pergunto, imagina a aula de uma pessoa que você deseja que caia um meteoro. Porque a gente não deseja que caia um meteoro na cabeça dos nossos amigos. A gente não deseja que caia um meteoro na cabeça de quem a gente gosta, de quem a gente se sente bem, de quem respeita a gente. Não, a gente só deseja isso para pessoas que tratam a gente mal. Que claramente não gostam da gente e que maltratam a gente e que não respeitam a gente no dia a dia. Mas é claro, né, gente? Vontades à parte, sempre bom ser educado, né? Porque muita gente reclama que vocês não têm educação na escola, mas no fim das contas a gente sabe que as pessoas da escola também não têm educação com vocês e vocês são muito mais desrespeitados do que desrespeitam. É que o pessoal adora apontar o dedo pra vocês e falar que os mal educados são vocês, que quem não respeita são vocês. Mas no fundo, a gente sabe bem como é que funcionam as coisas na escola, né? Poucas, gente. Poucas. Mano, não tem como. Eu adoro esses memes de TikTok, velho. Nós não te excluímos. Foi você quem se afastou. You suck! Gente, como é que eu vou dizer isso? Ninguém gosta de solidão. Algumas pessoas se sentem confortáveis quando estão sozinhas. Se sentem confortáveis quando não estão na presença de outras pessoas. Porque quando estão na presença de outras pessoas, se sentem ignoradas, se sentem desrespeitadas, se sentem desvalorizadas. Todo mundo, principalmente na infância e na adolescência, quer ter amigos, quer fazer parte de grupos, quer encontrar as comunidades onde gosta, onde se sente acolhido, onde se sente representado. Gente, pertencimento é tudo nessa vida. Por isso que na escola humanitária tem as casas da escola humanitária. Para
Cada grupinho de crianças e adolescentes que tem interesses em determinadas áreas poderiam estarem juntos com a sua própria identidade, com o seu próprio jeitinho, desenvolvendo as coisas que amam. Pertencimento é tudo nessa vida. Gente, nós somos seres humanos e nós somos coletivos. Nós somos ensinados pela nossa sociedade a ser individualistas, preconceituosos, falar mal dos outros, isso e aquilo. Mas nós somos seres coletivos. Todo mundo quer fazer parte de um grupo. Todo mundo quer buscar sua identidade, sabe? E isso é incrível. Isso é incrível. Esse negócio de a gente não te exclui, você que se afasta, é tudo papo furado, gente. É tudo papo furado. E se você está excluindo os outros, você está errado. Você está errado. E tudo bem, você é ensinado a isso. Você é ensinado a excluir os outros, a ser preconceituoso, a ter um pensamento limitante em relação às coisas e às pessoas. Mas está errado. E a gente precisava muito rever os nossos conceitos de sociedade para parar de fazer essas coisas uns com os outros. Você sabe o que seu adolescente sente quando se tranca no quarto? Eu só descobri quando deixei ela pintar as paredes. Que ela só queria pintar o quarto, mas era a alma dela que queria gritar. Nas paredes, ela desenhou o que doía, coisas que a terapia não dava conta. E eu deixei, porque era diferente do que só se trancar no quarto com o celular. Um dia, entre as tintas, eu vi a foto dos meus pais e a frase: "E aí, eles viveram felizes para sempre." Só que o para sempre estava arriscado. E a minha mãe faleceu há 3 anos. Tadinha. E eu entendi. Ali eu entendi a dor da ruptura. Olha o olhinho ali, ó. Entendi que ela ainda sofria o processo do luto. Minha mente é mó Que confusão. a dor que a gente achou que ela não carregava estava inteira ali. Sem dizer uma palavra, minha filha me mostrou o que ainda sangrava nela. E talvez ali eu tenha começado a cura, a nossa cura. E você? Já viveu algo assim com alguém que ama? Gente, deixem os seus filhos se expressarem. E deixar os seus filhos se expressarem é também respeitar a expressão deles. É também expressar como eles se expressam e a respeito do que eles se expressam. Nada substitui a nossa presença na vida dos nossos filhos. Nada substitui os nossos filhos olharem pra gente como um porto seguro, como um local de acolhimento, onde eles têm confiança, onde eles podem se expressar, onde eles podem ser eles mesmos, que eles sabem que eles não vão ser punidos, castigados, violentados, e não porque é lei do Estatuto da Criança e do Adolescente que proíbe que a gente faça isso com os nossos filhos, mas porque você ama e respeita eles na totalidade deles, com os erros e acertos, com todo o processo de desenvolvimento que eles estão passando. E, gente, com todo respeito, fica lindo o quarto todo rabiscado, todo desenhado. Eu amo, tá? Eu sou de arte, sou suspeito pra falar, mas eu amo. E o mais importante de tudo isso, independente da expressão, é saber que, poxa vida, você deixou seu filho ser quem ele é e respeitou ele. E aí sim, você começa a entender um pouquinho desse mundinho deles que às vezes eles têm tanto medo de trazer pra gente, ou tem tanta dificuldade de expressar e de sentir, o que é natural na criança e no adolescente, que sente tudo com muita intensidade, com o lado do cérebro que é o emocional, muito mais presente e grandioso e forte do que o lado lógico que nem se formou ainda. Enfim, parabéns pra família resiliente, hein? Maravilhoso. Que a verdade seja dita. Reclamamos da escola, mas sabemos que o último dia de aula vai doer. Um dia eu chego lá. Eu amo essa música. Mano, gente, já falei aqui várias vezes, é uma loucura a relação que a gente tem com a escola, né? Porque a gente é desrespeitado pela instituição de ensino, a gente é desrespeitado, infelizmente, pela maior parte dos professores. A criança e o adolescente é desrespeitado como ser humano. A criança e o adolescente tem as suas vontades, a sua voz, a sua expressão totalmente desrespeitada. E essa tentativa bizarra, nojenta e violenta de controlar e de impedir eles de pensarem e se desenvolverem e de terem posicionamento crítico. E cobram de criança e adolescente um comportamento maduro dentro das escolas, como se eles não tivessem o direito de gritar, de correr, de se divertir, de se expressar. Só que também na escola
é onde a gente tem os nossos grupos de acolhimento, a pessoa que a gente gosta, às vezes uma fuga de uma situação familiar que é horrível, que machuca a gente. Então, tipo, a nossa relação com a escola acaba sendo uma relação de, tipo assim, de amor e ódio. De ao mesmo tempo que a gente quer estar lá, que a gente quer vivenciar as coisas. Isso pra quem não é violentado na escola pelos outros, né? Pelos amigos, pela galerinha da sala, etc. Mas ao mesmo tempo que a gente quer estar lá, que a gente quer estar com a galera, que a gente quer dar risada, que a gente quer fugir um pouco de casa, a gente também é extremamente violentado lá dentro. E aí a gente fica com essa sensação, sabe? De tipo, eu odeio, mas eu quero amar, tá ligado? E isso é culpa da escola, tá, gente? Inclusive o bullying que muita gente sofre dos amigos é culpa da escola, que não educa e não conscientiza vocês a respeito de tudo isso e a respeito da importância dessas relações humanas bem estabelecidas dentro e fora do ambiente escolar. Ai, e é isso, né, gente? Um dia todos vamos morrer, um dia todos vamos chegar lá. Então, a vida é só uma. E a gente tem que viver com intensidade, amor, felicidade, acolhimento e respeito sempre, sempre, sempre. A depressão não é visível. Gente, muita gente... Cara, muita gente acha que a depressão é só você tá triste, você tá, sei lá, machucado. Mas os principais efeitos da depressão é o nosso próprio abandono. A gente para de se cuidar, de cuidar da nossa aparência, de cuidar da nossa saúde, de cuidar dos ambientes onde a gente vive. É nisso onde a depressão mais se expressa, em a gente abandonar os nossos espaços, o nosso corpo, a nossa mente, simplesmente por tanta dor, por tanta dificuldade de enfrentar isso, de vivenciar isso, de sentir isso. E o reflexo principal é isso. É uma situação caótica ao nosso redor, o que gera ainda mais ansiedade, o que gera ainda mais dor, o que deixa a gente ainda mais frustrado com nós mesmos. E muitas vezes, infelizmente, muitos pais e mães, muitas escolas, não entendem o quanto isso afeta a criança ou adolescente. Não entendem como que isso aqui, essa bagunça, esse caos, não é relaxamento, não é falta de respeito, é falta de vontade. Isso aqui é o primeiro reflexo de que a gente não tá bem, é a gente largar tudo. Por a gente não estar bem. Máximo respeito a todo mundo que tá passando por isso na vida, que passa por isso na vida, eu sei bem como é que é. E a gente vai vencer, gente. A gente vai vencer. Nem que a gente precise lutar até o fim da nossa vida pra vencer juntos. Mas a gente vai vencer. Se cuidem, tá? Se cuidem e cuidem dos seus.